Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. Vamos falar um pouco do mercadão da bola que está agitado no Corinthians. Diretoria trabalhando muito para reforçar o time no segundo semestre. Mas antes de falarmos desse assunto, vamos repercutir aí a entrevista que destituído presidente Augusto Melo deu para o podcast Denilson Show e Chico Garcia. Augusto Melo, ao participar do podcast, explicou, né, a informação que tem sido veiculado pela mídia, que no mandato do Augusto teria contratado 87 jogadores para a base. Augusto disse o seguinte: gente, estão falando dos 87 jogadores, mas não explicaram o rodízio, porque Augusto falou que dentro desses 87, 56 foram mandados embora e tem uma lista com mais 32 para ser mandado embora. Ele explicou o seguinte: olha, dentro de uma categoria de base, tem atletas lá que tem um certo tempo, 8 meses, 7 meses, e aí na maioria das vezes esse atleta não está crescendo, né? Não está melhorando, não está produzindo melhor. Então, chega um outro jovem, sem praticamente preparação nenhuma, ele já chega assim, melhor do que quem está no Corinthians. Então, Augusto Melo disse que tem pessoas capacitadas para fazer avaliações. E aí, muitas vezes, a gente contrata esse jovem que chegou lá, pagando apenas uma ajuda de custo de R$500 no máximo a R$1.500, e outro jogador vai embora. Então, quando sai, a oposição diz que Augusto Melo, em 1 ano e 5 meses, contratou 87 jogadores, só que eles deixaram de explicar como funciona no rodízio. Contrata um, mandou embora. Contrata outro, manda outro. Então, o presidente Augusto Melo acabou esclarecendo essa situação, explicou que quando contrata o jogador, outro jogador sai. Augusto disse que vendeu aí o Denner por quase 15 milhões de euros. E sem o atleta dar um chute no profissional. Fez aí a maior venda da história da base. E aí também acabou recusando uma proposta gigantesca de quase 14 milhões de euros por Guinegão. Augusto falou que a categoria de base do Corinthians, ela já havia um tempo, quase 7 anos, que não tinha ganhado nada. Ganhou ano passado. Esse ano teve melhor que o São Paulo, mas perdeu o jogo no segundo tempo porque foi os jogadores de toda a história, os mais novos, né? Perdeu por falta de experiência para o São Paulo, mas o trabalho foi impecável. Hoje o Corinthians tem 6, 7 jogadores aí trabalhando, que o técnico Dorival Júnior trouxe para trabalhar aí, né, esses dias que os jogadores estão servindo suas respectivas seleções. E Augusto falou que praticamente treina todos os dias com o time profissional 15 jovens da base. Augusto falou assim: a oposição, desde que eu entrei, eu estou enfrentando e sabia, né, dessa rejeição. Eles tentam me tirar todos os dias. Olha, Augusto vai sair essa semana. Augusto vai sair semana que vem. Augusto vai sair mês que vem. Então, dizer que já sabia dessa pressão, né? Falou dos profissionais que colocou na categoria de base, no caso do Célio Silva, Dinei, Batata, Chicão, né? E aí, após a destituição de Augusto Melo, esses jogadores, esse ex-atleta que faziam parte da base, acabou sendo demitido. Dinei pediu para sair, não quis ficar. Chicão e Batata foi demitido, né? E aí o Corinthians, por quê? Augusto entende que essa demissão de Chicão e Batata, ela é muito mais política do que profissional. Na avaliação de Augusto Melo, Chicão e Batata estavam fazendo um trabalho espetacular na base. Então,
A média de jogadores de base são aí de 220 a 250 atletas. Augusto falou, se eu tivesse contratando 87 atletas, nós tínhamos 300, 400, né, atletas de base. Não tem. Esse rodízio essa rodízio é necessário para trazer um e liberar o outro. Então o Corinthians tem entre 220 e 250 atletas de categoria de base. Ele repudiou a demissão aí do Chicão mais o Batata, sabendo que a nova diretoria, na pessoa de presidente Osmar Stabile, quer tirar todas as pessoas que eram de confiança do presidente Augusto Melo. Então por isso que Augusto entende que essa demissão ela não é profissional. E sim, ela é uma demissão política. A Assembleia Geral do Sócio será dia 9 de agosto, para ter a votação se Augusto Melo retorna à presidência ou não. Mas essa data aí é após o derby entre Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil. Augusto falou, isso aí pode prejudicar e muito, porque nessa data o Corinthians já vai ter jogado contra o Palmeiras, que o primeiro jogo é na Neoquímica Arena, dia 30, e o outro jogo no Allianz Parque é dia 6 de agosto. Então eles marcaram para dia 9. Augusto falou que passou de 60 dias e não poderia passar. Augusto Melo não tem se escondido, tem aí dado a cara para bater, tem participado de programa de televisão, tem também participado de podcast, tem falado abertamente de toda a situação e diz ele que ninguém vai conseguir provar nada contra ele, porque ele é um cara idôneo, né? Fez um trabalho impecável, irretocável no Corinthians e como as pessoas ficam dizendo que ele acresceu a dívida do Corinthians. Falou, não senhor, a dívida do Corinthians ela está estagnada e eu trouxe muito mais dinheiro para o Corinthians do que a gente gastou. Então ele só fala do lado negativo, mas não fala que o Corinthians fechou aí a maior aí, patrocínio, né, master aí, que foi com a Esporte da Sorte, né? Então o Augusto não tem se escondido, tem falado aí abertamente de toda a situação. E aí a gente traz a informação, veicula a informação, mas fazer um juízo de valor não há possibilidade, a gente não tem condições de fazer, porque a verdade o interno do Corinthians a gente não sabe. Se Augusto tá certo ou tá errado, aí a Polícia Civil que vai, né, aí o Ministério Público que vai aí oferecer denúncia, porque a Polícia Civil acabou aí indiciando o presidente Augusto Melo por associação criminosa, furto qualificado e lavar dinheiro. Então a gente veicula as informações para cada um ter a sua análise, mas sem fazer juízo de valor. Gente, mudando um pouquinho de assunto, para fechar o vídeo, vamos falar aí do lateral direito que foi sugerido e agradou a cúpula corintiana. Pastor, tem 25 anos de idade e deve ser uma excelente opção para o Corinthians, caso o Timão não feche com Igor Vinícius ou Joaquim Garcia do Velho Sarsfield, né? Se essa negociação não concretizar com Joaquim Garcia e Igor Vinícius, Pastor é uma grande opção para o Corinthians. Igor Vinícius e Joaquim Garcia foram oferecidos ao Timão. Pastor foi sugerido, né? E aí um jogador começou no Londrina, né? Passou pelo Ferroviária e agora está no Leixões de Portugal, né? Dorival Júnior, Fabinho Soldado e toda a cúpula, o staff do Corinthians acabou aí aprovando a contratação, né? E as tratativas estão acontecendo, estão em andamento. Timão quer para a próxima temporada aí goleiro, que é zagueiro, que é lateral, que é meio campista, que é atacante de velocidade para quebrar as linhas, mas não tem dinheiro. Então o Corinthians está buscando jogadores em finais de contrato em seus respectivos clubes e também está buscando jogador por empréstimo. Livre no mercado é a opção do Corinthians. Então a situação do Corinthians é difícil, porque o Corinthians hoje não tem condições de pagar 5 milhões de euros no atleta, 10 milhões de dólares no atleta. O Corinthians tem que buscar jogador livre de mercado, ou seja, a negociação do Corinthians será aí
muito difícil, porque o mercado hoje está muito inflacionado e encontrar jogador livre no mercado com qualidade é quase impossível. Corinthians provavelmente vai ter uma ou duas saídas, porque o Corinthians precisa de honrar seus compromissos, pagar suas contas e precisa contratar. Mas para isso precisa vender. O Corinthians tem hoje para fazer dinheiro, tem Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Bruno Bidon. Bruno Bidon tem time da Europa namorando o Bruno Bidon ó, faz tempo. Yuri Alberto tem times da Europa também monitorando Yuri Alberto. Yuri Alberto já disse com todas as letras que tem sonho de jogar uma Champions League. Garro é outro atleta do Corinthians que pode fazer dinheiro porque são jovens e talentosos. Jogadores passou de 28, 29, 30 anos, não tem mais condições de vender para o mercado europeu porque eles entendem, né, que o jogador está praticamente em final de carreira. Então eles gostam de jogador novo para conquistar título e depois ganhar dinheiro vendendo aquele atleta. E aí, fiel, o que vocês acharam aí da entrevista do presidente Augusto Melo falando aí das categorias de base? E quem vocês preferem aí que o Corinthians contrate para a lateral direita? Pastor, Igor Vinícius ou Joaquim Garcia? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. Ripa nosso vídeo, que isso fortalece o nosso trabalho. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.